E como eu falei, há 3 tipos de filhos da salvação eterna que estão neste mundo dentro desse contexto. A parábola diz que há o primeiro, nascido nas pedras, secou-se, pois não tinha umidade. O que é esse? Vamos ver lá na frente. O segundo, nascido entre os espinhos, cresceu, porém os espinhos as sufocaram. Quem são esses? Que situação, nascer entre espinhos, que tremendo, hein? O terceiro, nascido em boa terra, produziu fruto a 100 por 1. Quem será esse lindão aí, abençoado, que caiu em boa terra? Vamos ver agora? Vamos lá. Mas o que mais me intrigou nesses 3 tipos de filhos de Deus, desses espíritos perfeitos, é que todos eles nasceram. Observe bem o texto diz que todos eles nasceram. O que caiu nas pedras, no espinho e em terra boa. Agora vamos ver de forma clara os 3 tipos de espírito que Deus encarnou neste mundo e Jesus mesmo, em seus dias de carne, nos entregou. O primeiro espírito que eu identifico é os filhos das pedras, ok? Lucas capítulo 8, versículo 13 diz: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. A estes tipos de espíritos são aqueles que têm os olhos iluminados. Têm os olhos iluminados só que por momentos. São inconstantes. São os meninos na fé que Paulo fala em Efésios 4, versículo 14, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Tem os que serão meninos inconstantes. Mas o Senhor revela aqui que eles são inconstantes por um motivo. Vamos então terminar o versículo 4, o versículo 14 de Efésios 4, que diz: por qual motivo esses meninos são inconstantes? Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que eles são inconstantes? Por que eles são meninos inconstantes? Pelo engano dos homens que com astúcia os enganam fraudulosamente. E quem são estes homens? Estes homens são os que defendem a permanência da igreja em torno de um só tutor, de um só guia, de um só mandante, de uma só mensagem, de uma só ideologia. São os líderes do sistema religioso, pois cada um tem uma revelação da sua própria mente sobre a Bíblia. E a mente desses homens, a Bíblia diz que é animal e diabólico. E uns dizem que ali pode cear, e outros já dizem não precisam cear. Dentro dessas igrejas, uns pregam que a fé sem obras é morta, e outros pregam que a fé tem que vir acompanhada de obras. Uns batizam por um pouco d'água na cabeça, e outros dizem não, tem que mergulhar o corpo. Uns usam uns tipos de roupas, e hoje já tem líderes por aí pregando que pode andar pelado. Afinal, quem está certo nessa torre de Babel? Foi por isso que eu falei, essas igrejas, esses líderes, tornam vocês que estão lá dentro meninos inconstantes. Nesse meio campo está você, está muitos abençoados. Nós então achamos aqui o primeiro tipo de espírito, o primeiro filho que essa mensagem está se referindo. Estes são os que eu carinhosamente os chamo de filhos da pedra. Interessante, né? Vamos ver o segundo espírito que essa mensagem vai trazer para nós. Estamos lendo a parábola do semeador, para você não se perder aí, tá? Estamos lendo a parábola do semeador e estamos nos apoiando na revelação desta parábola. Vamos prosseguir lendo Lucas capítulo 8, versículo 14. Acompanha aí, abençoado. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram,
e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Esses, eu carinhosamente chamo eles de filhos do espinho, pois estes foram os que caíram no espinho. E como a própria palavra está explicitando para nós, são aqueles que ouviram e são sufocados com os cuidados. É sempre importante, abençoados, trazer uma mensagem assim, porque podemos abrir um parêntese aqui e falar algo muito importante, ok? Quando na vida tendemos a extremidades, sempre nos faltará o equilíbrio saudável. Vou explicar. Você não pode ser muito demais alguma coisa. Tipo, você não pode ser uma pessoa só espiritual. Porque se você for só espiritual, você corre o risco de negar a sua humanidade. E não foi para isso que Deus te colocou nesse mundo, nesse plano. Está arriscado você fazer igual a muita gente, abandonar emprego, abandonar família, esposa, filhos, abandonar a sua vida cotidiana e natural. E mais uma vez eu falo, não foi para isso que Deus te predestinou. Deus te predestinou para que você viva. O contrário também é verdadeiro. Se você for uma pessoa excessivamente materialista, está arriscado a passar a vida toda sem entender a essência dessa vida. Porque a essência dessa vida, com certeza, não é se entregar aos prazeres e às obrigações somente carnais. O que você tem que ter é o equilíbrio. Abençoados, na vaidade da sua mente, só pensando em bens e prazeres meramente materiais. Esses são extremos. O que acontece é estes. Ok? E que fique bem claro isso para você. Ok? Tá bem claro? Tá tranquilo aí, abençoado? Vamos passar ao terceiro? Vamos passar. E lembrando também que estar dentro de um sistema religioso, você pode tender a um lado ou outro, ok? Porque tem muita gente hoje que prega que não precisa fazer nada. E tem muita gente que prega que tem que fazer tudo. E esses homens vão ensinando assim errado, deixando o povo de Deus louco. Você tem que ter o equilíbrio. Quem pode trazer isso? Somente a mente de Cristo. É capaz de fazer isso. Esse equilíbrio. Vamos ler agora o terceiro espírito, que são os filhos da boa terra. Olha aí. Vamos ler? E agora, Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Eu estou muito feliz com essa mensagem, pessoal. Essa mensagem tem me deixado assim num gozo tremendo. Vamos lá. Vamos falar de você agora. Os filhos da boa terra. Lucas capítulo 8, versículo 15 diz: E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Olha aí. A estes carinhosamente chamei de filhos da boa terra. Estes são os que o Senhor revelou, os que de fato reinam em vida. E por que reinam em vida? Porque são os que se encaixam nesse versículo, que diz, Romanos capítulo 5, versículo 17, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. São os que nasceram para entender que são igrejas, esses que assumiram a responsabilidade de ser igreja, esses que não delegam a um homem a sua espiritualidade, esses que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Esses são que Efésios 1:10 diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. São estes que tiraram de suas vidas os principados deste mundo e resolveram congregar em Cristo. Os que ouviram o chamado para fora dos templos, os que foram feitos para serem ousados e arrojados. Hebreus capítulo 8, versículo 11 diz, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor?
porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aqueles que não são mais meninos inconstantes, os que cresceram, os que olham, os que têm olhos espirituais abertos, os que assumiram a responsabilidade de congregar em 360 graus, como eu costumo falar aqui. E eu quero terminar essa mensagem fazendo um rápido resumo de tudo o que eu falei. E nessa mensagem mostrei que há 3 tipos de espírito. O primeiro espírito, os filhos das pedras. O segundo espírito, os filhos do espinho. O terceiro espírito, os filhos estades deste mundo. E hoje são conhecidos como igrejas ambulantes, homens e mulheres que congregam 360 graus em 365 dias por ano. São Cristo andante no reino de Deus. Graça e paz